Olá, boa tarde. Com o início do ano letivo de 2022, começa a ser implementado em todo o país o novo ensino médio. Além da carga horária maior, há mudanças na grade curricular e até no objetivo da nova proposta, que deve contemplar as áreas de maior preferência de cada estudante. Entenda todas as mudanças e adequações do novo ensino médio no Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos agora aos outros destaques do dia. Polícia Federal conclui que presidente Bolsonaro cometeu crime ao divulgar dados sigilosos de investigação no Tribunal Superior Eleitoral. Justiça decreta a prisão dos 3 homens acusados de participar da morte do congolês Moise Kamangabe, no Rio de Janeiro. E ainda, plenário do STF. Ministros podem retomar hoje o julgamento sobre letalidade das operações policiais no Rio de Janeiro. A Polícia Federal concluiu que o presidente da República, Jair Bolsonaro, cometeu crime ao divulgar dados sigilosos de uma investigação realizada no Tribunal Superior Eleitoral. O inquérito foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal e quem traz os detalhes agora ao vivo para a gente é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Conta para a gente o que diz o relatório da PF. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, no texto, a Polícia Federal afirma que o presidente Jair Bolsonaro, o ajudante de ordem da presidência, Mauro Cid, e o deputado federal Felipe Barros, do PSL do Paraná, utilizaram indevidamente as informações sigilosas de um inquérito sobre ataques virtuais ao TSE. Em agosto do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro realizou uma live nas redes sociais e usou essas informações sigilosas para criticar a urna eletrônica. Na conclusão da Polícia Federal, ficou claro o desvio de finalidade no uso das informações, além do crime de divulgação do segredo. Como se trata do presidente da República e também de um deputado federal com foro por prerrogativa de função, a Polícia Federal não fez o indiciamento. A conclusão do inquérito da Polícia Federal foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que é responsável pela investigação aqui no STF e que vai definir os próximos passos. Rafaela. Ok, Carol, muito obrigada pelas suas informações. E a divulgação desses dados foi assunto também ontem, na abertura do ano, lá no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Bom, durante a sessão de abertura, o ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele lembrou que a Justiça Eleitoral, ela completa 90 anos em 2022. E para o ministro Barroso, a instituição é um orgulho para os brasileiros e é indispensável para a democracia no país. Ao longo desses 90 anos, a Justiça Eleitoral se tornou indispensável para a democracia brasileira. É ela que cuida do alistamento dos eleitores, do registro das candidaturas, da organização das mesas de votação, da apuração dos votos e da proclamação dos resultados. Inovações como a urna eletrônica e a biometria asseguram a confiança, rapidez e eficiência na coleta e apuração de votos. A Justiça Eleitoral, que eu presido transitoriamente, é um orgulho para o Brasil, sua agilidade e eficiência. E o ministro Luiz Roberto Barroso, também é ministro do Supremo Tribunal Federal, ele suspendeu atos da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que negavam proteção de terras indígenas não reconhecidas oficialmente. O ministro considerou que a atitude da Fundação desrespeita medidas de proteção já garantidas pelo Supremo e coloca em risco a saúde das comunidades indígenas pelo contágio pela Covid-19 e por outras doenças. Segundo a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, a FUNAI deve proteger as terras indígenas independentemente de estarem ou não homologadas. Para Barroso, a FUNAI se omite quando nega proteção aos povos de terras que ainda não foram reconhecidas oficialmente, colocando em risco o plano de enfrentamento à Covid-19 aprovado pelo Supremo Tribunal Federal e outras medidas que envolvem a contenção e a retirada de pessoas como forma de segurança sanitária.
O pedido foi feito pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil na ação em que o Supremo Tribunal Federal determinou a formulação de um plano de enfrentamento à Covid-19. O plano prevê a prestação de serviço de saúde e a criação de barreiras sanitárias. Segundo a entidade, o parecer e o ato circular da Fundação Nacional do Índio desrespeitam normas constitucionais e a jurisprudência do STF. Outro ponto considerado na decisão do ministro Luiz Roberto Barroso é que, além do impacto sobre povos que vivem em terras não homologadas, a falta de proteção pode afetar indígenas isolados e de recente contato, pessoas ainda vulneráveis a contaminações por doenças. Se a Fundação Nacional do Índio descumprir a determinação, o processo será encaminhado ao Ministério Público para apuração do crime de desobediência. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, enviou ao plenário da Corte ação que questiona dispositivos nos regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado na tramitação de processos. A ação ajuizada no STF pelo Partido Verde questiona a utilização do regime de urgência previsto nos regimentos das casas, em qualquer proposição da Câmara dos Deputados e do Senado. O partido alega que, com isso, as comissões não precisam apresentar os chamados pareceres, que são análises detalhadas sobre o tema em questão, o que pode gerar prejuízo nas decisões das casas legislativas. Por isso, o Partido Verde quer que o STF interprete as regras regimentais e que a Câmara e o Senado justifiquem por que estão aplicando urgência nos debates. O relator é o ministro Edson Fachin. Diante da importância do julgamento, o ministro decidiu remeter o caso diretamente ao plenário da Corte, conforme a lei das ADIs, que permite o julgamento sem análise de liminar. Fachin também determinou o prazo de 10 dias para que a Câmara e o Senado expliquem a prática. Em seguida, no prazo de 5 dias, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República devem se manifestar sobre o caso. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a demora da Assembleia Legislativa do Estado em votar o regime de recuperação fiscal. O Executivo alega que a Assembleia descumpre o pedido de urgência constitucional. O relator da ação é o ministro Nunes Marques. O governador de Minas Gerais pede que o Legislativo acelere a votação para que o Estado possa fazer parte do regime de recuperação fiscal, como prevê a Lei Complementar de 2017. A norma alterou os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal e instituiu um novo regime de recuperação, prevendo contrapartidas para que os estados e municípios mantenham o equilíbrio das contas públicas. No ano passado, o governo já havia pedido a urgência na votação, mas o projeto não foi analisado pelos deputados estaduais. Na ação, o governador afirma que a não inclusão do tema na pauta viola o processo legislativo e a demora na aprovação prejudica a ordem pública e compromete o pagamento da dívida com a União, afetando os serviços públicos. O Estado de Minas Gerais deve bilhões à União, mas a cobrança está suspensa por determinação provisória do Supremo Tribunal Federal. Algumas dessas decisões deram o prazo de 6 meses para que o Estado seja inserido no regime de recuperação fiscal. E você vai ver daqui a pouco, no próximo bloco, as adaptações dos estudantes ao novo ensino médio. Os detalhes, daqui a pouquinho eu volto já. A Constituição Federal é uma tábua de valores que nos orienta a condutas individuais e coletivas. Dentre os inúmeros princípios constitucionais está o princípio da fraternidade, que nos ensina a viver em solidariedade. A 7ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo condenou a USP a indenizar os pais de um aluno morto na Escola Politécnica da Universidade. Felipe Leme foi encontrado morto em abril de 2019. Na época, ele tinha 21 anos. Felipe cursava Geografia e atuava como monitor na Escola Politécnica. Ele teve o pescoço quebrado ao ser imprensado por um armário que transportava dentro de um elevador. O estudante atendia a uma ordem do supervisor dele. A USP foi condenada a pagar R$500 mil por danos morais.
Novo cronograma do Ministério da Educação prevê mudanças para o ensino médio em escolas públicas e particulares. E este ano é o prazo limite para as escolas se adequarem à nova grade curricular. Nas escolas públicas e privadas, os 3 anos do ensino médio vão ter agora uma carga horária de 3.000 horas, 200 a mais. Júlia acaba de entrar no primeiro ano e tem dúvidas de como isso será feito. Eu observo muito que muitos estudantes já possuem uma dificuldade de balancear os estudos junto com família e lazer. Então, eu acho que talvez isso possa aumentar a dificuldade dos estudantes. Esta escola pública no Gama, região administrativa do Distrito Federal, tem sido o projeto piloto na implementação do novo currículo desde 2019 e começou na adequação do espaço. Para isso, aumentou cerca de 20% da área com novas salas e laboratórios. Este ano, os cerca de 460 alunos do ensino médio daqui vão receber noções de educação financeira, astronomia e empreendedorismo. Outra novidade é o projeto de vida, que os alunos vão ter de desenvolver durante os 3 anos. A disciplina vai orientar os estudantes qual caminho seguir, levando em conta a aptidão de cada um. O diretor acredita que as mudanças já estão sendo positivas. Nós temos um discurso de um aluno, mesmo o Francisco, ele fala que nunca, ele sempre gostou da parte de astronomia, entendeu? Então a gente tem uma eletiva sobre astronomia básica. Então ele mesmo cita no discurso dele que nunca ia ter oportunidade de fazer uma astronomia no ensino médio, entendeu? Então o novo ensino médio dá essas oportunidades. Bom, e para falar mais sobre essas novas oportunidades, essa nova organização do ensino médio, eu converso agora ao vivo com o secretário adjunto de Educação Básica do Ministério da Educação, Elber Ricardo Vieira. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, secretário. Boa tarde, Rafaela, um prazer enorme estar com você aqui e com o pessoal da TV Justiça nessa oportunidade da gente comunicar para a população que vem de novidade, que a gente acredita que vai ser muito positivo para o país. Pois é, tem muito estudante aí assustado com o que vem pela frente, mas eu acho que potencializa as aptidões, prepara para o mercado de trabalho. É isso mesmo, secretário? Quais as expectativas e como esse jovem vai sair a partir de agora do ensino médio? Bom, Rafael, acho que primeiro só dando um panorama do tamanho do nosso país, nós estamos falando de mais de 7.700.000 alunos, mais de 20.000 escolas, que serão envolvidas nessa implementação do novo ensino médio, que é complexo, mas coloca o país em um outro patamar. A gente viu na reportagem, estamos aumentando a carga horária do ensino médio, fazendo com que essa oferta no Brasil se aproxime mais aos padrões internacionais de horas-aulas, agora fazendo isso de um jeito um pouco mais flexível, que é essa parte que a gente ouviu um pouco ali na reportagem. A reforma tem a previsão de 2 momentos. Uma formação geral básica, que é aquela que todo estudante brasileiro tem direito a receber. Ela contempla uma formação muito parecida para todo mundo no território nacional inteiro. E uma parte flexível, de itinerários formativos, essa sim, muito mais aderente à área que o estudante quer se aprofundar, e por isso a gente acredita que o estudante, na verdade as pesquisas já indicam que o estudante gosta mais de ter algumas opções e tranquiliza a todos os estudantes. Com o projeto de vida, essa escolha vai ser uma escolha orientada, vai ter ajuda profissional dos nossos professores, ajudando o estudante a encontrar o seu caminho de projeto de vida e, assim, se beneficiando ao máximo dessa flexibilidade que o novo ensino médio traz para o país. E como é que vai ser esse acompanhamento? É possível, na prática, disparidades do tipo alguma escola não oferece determinada disciplina, a outra é mais completa ou não? As instituições deverão se adequar esse ano, inclusive, à data limite, né, secretário? Bom, nós tivemos, e esse ano a reforma permite isso, já os alunos do primeiro ano vão ter acesso ao novo ensino médio, mas a gente já percebe que as escolas optaram a maioria delas, por uma maior carga horária na área de formação geral básica, aquela que vai ser comum a todo mundo. Isso está permitindo que as escolas públicas e privadas se preparem melhor para esse eixo da flexibilidade. E aí sim, nós temos um país muito diverso, nós queremos, obviamente, que a oferta seja bastante diversificada e diferente, porém,
que ela gere oportunidades a todas as crianças, todos os estudantes do país. Por isso, o Ministério da Educação tem endereçado programas e atividades que justamente auxiliam as redes com maior vulnerabilidade a oferecer mais opções. Tá? Então, o novo ensino médio oferece várias opções. Claro que isso tem a ver com a capacidade da escola, dos professores, e por isso que o MEC, as secretarias estaduais estão atentas a ajudar para que essas oportunidades sejam oferecidas e cheguem a todos. Em relação à formação técnica profissional, ela é obrigatória? Olha, a maioria dos países tem uma enorme valorização para a parte de formação profissional e tecnológica. A formação profissional e tecnológica, ela dá uma perspectiva do estudante de ingressar no mercado de trabalho e também continuar os seus estudos em nível superior. A reforma traz esse ponto com bastante sensibilidade e um grande desejo de toda a sociedade que os nossos jovens se formem com uma formação geral básica para a cidadania, para o mundo do trabalho geral, que garanta o direito de todos, mas que também possam, já construindo seus projetos de vida em áreas de interesse. Por isso, nós valorizaremos muito a oferta da formação profissional e tecnológica. O desejo do Ministério da Educação, nós trabalhamos para isso, é que toda a rede federal esteja à disposição das redes estaduais para que todo estudante brasileiro de ensino médio que desejar ingressar na educação técnica e profissional, assim o faça, aumentando as suas chances de, ora, ingressar no mercado de trabalho, ora, estar mais preparado para entrar, por exemplo, num curso superior aderente à sua formação profissional e tecnológica. Esse é um grande desejo nosso, que todos os estudantes brasileiros, não é obrigatório, mas, obviamente, o que deve ser obrigatório para nós, né, como meta a ser perseguida, é que todo estudante brasileiro tenha a chance, se assim desejar, ingressar num curso profissional e tecnológico. Secretário Elber Ricardo Vieira, muito obrigada pela sua entrevista, pelos esclarecimentos. Temos aí boas notícias para os estudantes e agora vão aproveitar melhor, né, as suas aptidões. Muitos estudavam ali matérias que não tinham a menor ligação com aquela profissão que ele desejava seguir. Agora tem uma trajetória melhor, fica mais claro, mais dinâmico, mais atrativo também, né? Muito obrigada, boa tarde. Obrigado a vocês pelo espaço. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. E você vai ver a seguir os detalhes da pauta de julgamentos aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. Daqui a pouquinho eu te espero, voltamos já. Qual a importância da nossa Constituição Federal? Do ponto de vista jurídico, a nossa Constituição é a norma superior a todas as outras normas existentes, possuindo, pois, uma supremacia sobre todas as outras, ou seja, ela regula o modo como todas as demais leis de nosso sistema jurídico serão feitas, assim como também regula as decisões judiciais e os atos administrativos, regulando, enfim, a condução do direito como um todo e a organização do Estado e da sociedade. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, negou a suspensão de atos judiciais sobre o apagão elétrico no Amapá. No pedido de liminar em conflito de competência, a Companhia de Eletricidade do Amapá pediu para que fossem suspensos os efeitos de todos os atos em ações judiciais, atuais e futuras, que tivessem como objetivo o apagão elétrico ocorrido no Amapá em novembro de 2020. A companhia suscitou o conflito de competência pleiteando a declaração da 2ª Vara Federal do Amapá como competente para o processamento das demandas decorrentes da crise de fornecimento de energia elétrica. De acordo com a companhia elétrica, há evidente interesse da União e da Agência Nacional de Energia Elétrica nas ações relativas ao apagão do Amapá, pois a ANEEL responsabilizou a Linhas de Macapá Transmissora de Energia pelo episódio, penalizando-a com multa de cerca de 3,5 milhões de reais, o que isentaria a companhia e justificaria a competência da Justiça Federal. Para o ministro Jorge Mussi, o caso analisado, ao menos em fase preliminar, afasta o requisito da urgência necessário à concessão de liminar. O mérito do conflito de competência será analisado pela primeira sessão, sob relatoria do ministro Herman Benjamin.
O Superior Tribunal de Justiça manteve as sessões de julgamentos virtuais até o fim de março. Por unanimidade, o Pleno do STJ decidiu manter até 31 de março o regime de trabalho híbrido e a realização das sessões de julgamento por videoconferência. Foi definido também o adiamento para o dia 12 de maio da sessão presencial destinada à formação das listas para a escolha de novos ministros da Corte Superior, em vagas reservadas a desembargadores federais. De acordo com o Pleno, a escolha da nova data e o adiamento do retorno das atividades presenciais são condizentes com os esforços para conter, no âmbito do tribunal, o avanço da Covid-19 e do surto de gripe causado pelo vírus influenza. No final de março, a equipe de Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do STJ irá avaliar a situação e uma nova sessão do Pleno será convocada para discutir o retorno das atividades presenciais. A Justiça decretou a prisão temporária dos 3 homens detidos pela morte do congolês Moise Kamangabe, que foi espancado até a morte no último dia 24 em um quiosque na Barra da Tijuca, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Os 3 homens foram identificados após o depoimento de testemunhas e detidos nesta terça-feira pela polícia. Eles poderão responder por homicídio duplamente qualificado, impossibilidade de defesa e meio cruel. E na primeira sessão plenária de julgamentos do ano no Supremo Tribunal Federal, os ministros devem continuar a análise do pedido de esclarecimentos feito na ação sobre as restrições impostas para a realização de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro e entidades civis alegam contradição e omissão na decisão do Supremo Tribunal Federal, que atendeu em caráter provisório a suspensão da realização de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19. Elas pedem esclarecimentos sobre a amplitude da determinação, que fiquem mais claros os protocolos de atuação da polícia e que se defina o alcance do conceito de excepcionalidade dessas operações. Em 2020, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, deferiu medida cautelar e determinou ao Estado do Rio de Janeiro que elaborasse um plano de redução da letalidade policial e controle de violações de direitos humanos pelas forças de segurança do Estado. O ministro decidiu que até que o planejamento fosse criado, o emprego e a legalidade das operações devem ser feitos de acordo com os princípios básicos sobre a utilização da força e armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei. A decisão foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Na última sessão plenária dedicada à análise do recurso, o ministro Edson Fachin reafirmou o voto e manteve o prazo de 90 dias para que o Rio de Janeiro estabeleça critérios para operações policiais. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou em parte o voto do relator. A sessão plenária vai ser retomada com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Bom, e a pauta traz ainda outros assuntos. Quem tem as informações é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. E além desse destaque que nós vimos na reportagem, está na pauta de hoje um recurso em matéria trabalhista, cuja análise a ser realizada pelos ministros irá impactar as demissões de empregados regidos pela CLT. O recurso extraordinário envolve a dispensa de mais de 4.000 trabalhadores da empresa brasileira de aeronáutica, a Embraer, em 2009. E trata sobre a necessidade de negociação coletiva antes de demissões em massa. Por causa do ano eleitoral, estão previstos importantes julgamentos no Supremo Tribunal Federal, a exemplo da validade das federações partidárias. O STF, na sessão de hoje à tarde, irá analisar se confirma ou não uma decisão provisória do ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu trechos da Lei das Eleições, reconheceu a validade das federações partidárias e determinou que elas obtenham registro de estatuto até 6 meses antes das eleições. Em outra ação, os ministros devem analisar o pedido da Associação Nacional dos Jornais, que questiona a validade constitucional das restrições impostas pela Lei das Eleições quanto à veiculação de propaganda eleitoral paga em jornais impressos. A entidade é contra a proibição da propaganda eleitoral paga na internet e também quanto à restrição legislativa em relação ao tempo, dimensão, quantidade e publicidade de propaganda eleitoral na imprensa escrita. A entidade argumenta que as regras que restringem a propaganda eleitoral em jornais
e revistas impressos e propaganda eleitoral na internet afrontam a Constituição e violam as liberdades de expressão, de imprensa, de informação, de iniciativa e da concorrência, além dos princípios democráticos e republicanos. A sessão plenária, que é por videoconferência, começa logo mais a partir das 2 da tarde. Sessão com transmissão ao vivo aqui pela TV Justiça. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde, até amanhã. Tchau, tchau.